Eu quero te convidar para uma mensagem expositiva no livro de Mateus, capítulo de número 19, e tecer algumas reflexões a respeito do texto que nós vamos expor. Glória a Deus. Capítulo de número 19, versículo de número 16. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe então Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? E Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe então o jovem: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Amém? Eu quero cumprimentar você que pela primeira vez está entre nós. Faz só uma vez assim com a sua mão, só para eu desejar boas-vindas a você, por favor. Primeira vez entre nós. O irmão, primeira vez. Deus abençoe, irmão. Fique à vontade, tá bom? Estamos na casa do Pai. Alguém mais pela primeira vez? Deus abençoe. Teve que levantar a mão dele, Tanto? Ainda bem que eu não vou chamar ele aqui, né, Tanto? Não vou não. Deus abençoe, viu? Fique à vontade. Vamos orar? Feche os seus olhos. Você que tem sede da palavra, você que veio essa noite assim, falando: Deus, fala muito, Senhor, fala muito, fala demais. E ao começar o culto, enquanto o irmão Juliano aqui abriu o culto, o Senhor já falou tanto ao teu coração, e você disse a Deus: fala mais, Senhor, eu preciso tanto da tua voz. Senhor Jesus, Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, fala-nos um pouco mais, Senhor. Fala um pouco mais aos nossos corações, não só aos nossos ouvidos, Senhor. Cerca, Senhor, as nossas almas, as nossas vidas, com o teu precioso evangelho. Cerca-nos, ó Deus, esta noite, com o poder consumidor do teu evangelho. Faz, Senhor, extirpa das nossas vidas as sujeiras, as maldades, extirpa das nossas vidas os pecados que tanto te desagradam, ó Deus, através da tua santa palavra. A tua palavra, Deus, é o nosso desejo. Nós nos ajuntamos para te adorar e poder te ouvir em reverência, sabendo que o Senhor é Deus, e que o Senhor nos escolheu antes mesmo que o mundo fosse formado. Não existe nenhuma contribuição nossa nesse assunto. O Senhor foi quem nos amou, o Senhor foi quem nos escolheu, o Senhor foi quem nos atraiu. Nós fomos atraídos pelo teu grande amor, pelo teu amor que não quer nada em troca, pelo teu amor incomparável, pelo teu amor incondicional. Obrigado, Senhor Jesus, por amar as nossas almas incondicionalmente, porque se tivesse condição para que nós pudéssemos sentir o teu amor, certamente nenhum de nós sentiríamos o teu amor.
Mas ao contrário disso, Senhor, derrama o teu amor sobre as nossas vidas, revelado pela tua santa palavra. Toca os corações, dá força àquele que já não tem vigor, aquele que chegou o corpo, mas a alma chegou depois de minutos arrastando, porque já não sente mais, já não tem mais sentido para a vida, já não sente mais alegria de te servir e nem de estar na tua casa, e aquele que nem nunca te serviu, faz uma grande obra, converte corações, converte caminhos, exorta-nos, edifica-nos através da tua mensagem. Senhor, é necessário que todo homem, a partir de mim, que estou com o microfone na mão, diminua excessivamente, e que o Senhor cresça excessivamente neste momento, para a glória do teu santo nome. Não é para divulgar nome de homens que vamos falar aqui nesta casa, Senhor, é para divulgar o teu nome, a tua morte, a tua ressurreição e a tua vinda, para a glória do teu nome, pois nós somos uma igreja que cremos na tua vinda, cremos na tua morte, cremos na sua ressurreição e cremos na tua vinda. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Pai, é isso que eu te peço, amém. Quantos podem dizer amém? Queridos, eu gostaria muito de poder compartilhar com vocês uma mensagem que, ao ler novamente o texto do jovem rico, simplesmente como tantas outras, acho que já posso dizer, muitas outras, acontece milagrosamente. Simplesmente Deus nos convida e revela algumas coisas que estão implícitas no texto e que, se não for por revelação, dificilmente o ser humano há de entender. O maravilhoso é saber que Deus continua fazendo isso na face da terra. Deus continua escondendo as suas grandes revelações dos grandes, dos arrogantes, dos soberbos, e continua entregando as suas revelações aos humildes, aos pequenos. E isso é uma lição. Nós precisamos nos manter nesse caminho aonde homem está no lugar de homem e Deus está no lugar de Deus. Não permitirmos que, de forma alguma, homem nenhum se assente no trono que é só de Deus, porque senão certamente as revelações cessarão, não é? Eu me lembro agora de um que um pastor em São Paulo pregava, e um dos seus ensinamentos a respeito da igreja, ele disse que, ele pregando um dia e eu ouvindo ele na rádio, ele disse: olha, você que deseja ser um pastor, quando Deus te chamar, estará sobre a sua responsabilidade construir, edificar uma igreja. Quando ele diz edificar, não é uma igreja espiritual, porque só Deus é que pode edificar, mas o trabalho. Então ele disse: olha, não fundamente a tua igreja em um bom louvor, em um bom grupo de louvor. Não faça com que a igreja que você é pastor seja reconhecida, ou seja, procurada pelas almas, porque tem um bom grupo de louvor, porque algum dia esse grupo de louvor pode parar, e se parar, certamente a igreja vai sucumbir. Não fundamente a sua igreja, olha o que ele diz, é sério isso, em revelações. Por quê? Porque se algum dia Deus deixar de revelar, você vai ter só duas saídas: começar a mentir, que é o que está acontecendo muito, ou parar. E quando você parar, todos aqueles que vieram atrás de uma revelação extra, a palavra de Deus, vão também ir embora. Ele disse: não fundamente a igreja em orações e súplicas públicas. Não fica falando que você é de oração, que você ora muito, que mostrando para os outros que você ora, porque algum dia, quando você estiver doente, ou quando você estiver sem força, e você não orar, a igreja vai dizer que você desviou, porque você já não ora mais como orava antes. Enfim, construa a igreja pregando o evangelho de Jesus, porque esse nunca vai acabar. E se algum dia você faltar, basta outro abrir a palavra e ler.
Porque aquele que vem em busca da palavra, ele se alimenta da palavra. Aleluia. É isso. Olhando para o texto, como diz o irmão Mário Matos, a janela se abriu. E a primeira consideração que eu queria fazer a respeito desse texto está no versículo de número 1. E a forma como Mateus leu essa situação. Ele escreve de uma forma diferente das outras duas colocações. Porque as outras duas colocações do Evangelho diz que o jovem, que é intitulado como jovem rico, ele diz assim: mestre, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Então, os outros dois discípulos, que posteriormente se tornam apóstolos, eles dizem que esse homem chamou Jesus de bom. Essa é a leitura que parece ser no português. E Jesus disse para ele: por que me chamas de bom? Não tem nenhum bom senão Deus. Mas Mateus escreve diferente. E isso é que é lindo. Isso não quer dizer que que é dispar, que a Bíblia está se contradizendo. Isso é uma das coisas que nós estamos aprendendo aqui de sexta-feira, né, Ju? Que nós precisamos ter compreensão de que a Bíblia Sagrada é um escrito, é uma história, que discípulos olharam, viram e escreveram a forma como eles entenderam. É por isso que tem um evangelho que vê 2 cegos no caminho de Jericó, e o outro evangelho vê 1. Então nós não sabemos se os 2 aconteceram ao mesmo tempo, se era só 1, ou se eram 2 que estavam cegos naquele lugar. O que nós sabemos é que um evangelista fez questão de notificar de uma forma uma situação verdadeira, e o outro fez questão de notificar aquilo que ele viu, da forma como ele entendeu. E no caso de Lucas, nem viu, alguém contou. Então precisamos ter essa compreensão de que isso não é contradição, isso é forma de ver. É como você vir ao culto hoje, quando você chegar em casa, alguém perguntar para você como foi o culto, você vai notificar uma situação da forma como você enxergou. Só que se alguém perguntar para alguém que veio com você, e você, como você viu o culto, talvez ele fale do mesmo culto, mas com uma outra linguagem, de uma outra visão. Nós precisamos aprender isso. E Mateus fala o seguinte, que o jovem rico disse: o que, capítulo 19, versículo de número 16, e eis que alguém, aproximando-lhe, lhe perguntou: mestre, que farei eu? Que bem farei para conseguir a vida eterna? O que eu farei? Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Você vê que a pergunta que Mateus defraga, que esse jovem fez, é perguntando o que ele pode fazer de bom para que ele possa herdar a vida eterna. E a resposta de Jesus no próximo versículo é uma resposta um tanto quanto contundente. Ele diz assim, por que me perguntas acerca do que é bom? Por que você está me perguntando o que você pode fazer de bom? Porque bom só tem um. Aleluia. Nós precisamos compreender isso. Eu estava lendo, eu li as três situações, ok? A outra está em Marcos 10 e Lucas 18. O que eu tenho que fazer de bom? Não é? Para que eu possa herdar a vida eterna. E a resposta de Jesus é: só tem um que pode alcançar o status de bom. Só um. Mas ninguém pode alcançar isso. E quando eu li esse texto, eu percebi que está aqui algo muito importante a ser falado, talvez todas as mensagens que alguém pregue nesse púlpito. O quê? O fato de que o ser humano é ensinado pela natureza humana a sempre comprar os seus bens, e quando não comprar, fazer jus por ele. A gente tem dificuldade de receber presente, tanto que
Quando alguém faz aniversário, a gente se lembra, eu preciso comprar um bom presente para essa pessoa. Por quê? Porque no meu aniversário, ela me deu um bom presente. Isso quer dizer que está dentro de nós, está implícito em nós, incutido em nós, o sentimento de que, por mais que nós venhamos a receber alguma coisa, nós sempre temos essa sensação, esse sentimento de que nós temos que retribuir aquilo que a gente ganhou, que nós temos que pagar, que nós temos que fazer alguma coisa para aquele presente valer a pena. E esse jovem é a ilustração da humanidade diante de Deus, porque ele vai diante de Jesus e diz: olha, Senhor, o que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? O tema que ele está procurando é um tema um tanto quanto importante, talvez o único tema bíblico. Ele estava certo na procura dele, diferente dos nossos dias, de pessoas que infelizmente procuram a igreja por vários outros temas. Procuram a igreja por causa do dinheiro, procuram a igreja por causa de bens, procuram a igreja por causa de relacionamento, procuram a igreja por causa, enfim, de N. Ele não, ele foi com uma boa procura, ele foi com talvez a única procura que o ser humano deveria ter em seu coração em relação a Deus. Ele vai atrás da vida eterna, coisa que tanta gente nos nossos dias não está nem aí, inclusive dentro da igreja. Porque às vezes nós vamos pregar, eu sei que aqui nós estamos encharcados na mensagem da graça e da salvação, mas quando a gente sai um pouquinho, esses dias eu estive pregando numa igreja, e o Valdir, acabou a reunião, e não é porque eu estou falando, porque eu sou bom, não, é por causa do evangelho. Uma irmã que conhece o Valdir desde pequenininho, acabou o culto, ela disse: meu Deus, puxa vida, oh, glória a Deus, quanto tempo faz que eu não ouço uma mensagem de salvação. Olha, se eu tivesse feito um apelo, eu teria ido lá, porque eu nem me lembro mais quanto tempo faz que eu não, dentro de um culto, eu não memorizo o tema salvação. Então você imagina que tem muitas pessoas que vão até Jesus de qualquer jeito e querem um monte de coisa dele. Isso não é de hoje. Já desde aquela época, a multidão ia para comer pão, a multidão ia para receber o milagre, a multidão ia para uma série de situações. Mas ele não, ele vai lá e diz: Senhor, o que eu tenho que fazer de bom para herdar a vida eterna? Entre outras palavras, essa pergunta está implícita em todo ser humano. Senhor, me explica como é que eu faço, e o que eu tenho que fazer para ser salvo? É só o Senhor me explicar que eu faço. É mais uma vez o ser humano em busca da bendita cartilha religiosa, porque a cartilha é sempre muito mais fácil. É alguém dizer para você: você pode isso, não pode aquilo. Você fala: beleza, o pastor disse, está falado. Irmão, eu imagino quantas milhares e milhares de almas vão falar isso a Jesus diante do trono, no dia da chapa quente. Não, Senhor, mas o meu pastor disse. Ele disse: o teu pastor disse, mas eu disse ao contrário na palavra. Mas é que é muito mais fácil você ter uma cartilha no bolso, para quando alguma coisa acontecer, você abrir e dizer: deixa eu ver, o que meu pastor fala? Não, isso aqui eu não posso. Tá bom, obrigado. Olha, desculpa, isso eu não posso. É por isso que gera esses sentimentos que as pessoas falam: a tua igreja não permite, a tua igreja não permite, o teu pastor não deixa. Tem situações na igreja, irmão, que eu tenho que ir até a família e dizer: olha, escuta aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Não foi eu que falei isso, é ele que está decidindo não viver isso, mas eu não tenho nada a ver com essa história, porque isso já está tão engendrado na cabeça da humanidade. Porque a pessoa não está fazendo? Porque o pastor não deixa. Porque o pastor pega no pé, como se o pastor não deixar fosse algo sério. Sério não é o pastor não deixar, sério é Deus não deixar. Porque o pastor pode não deixar e você pode fazer e ficar por isso mesmo, mas quando Deus não deixa. E aí ele vai até Jesus e diz: Senhor, olha, eu quero comprar isso, me explica o caminho, fala como é que eu compro, me fala como é que bondade eu tenho que fazer para chegar até a vida eterna. Como que eu faço? E talvez hajam pessoas que estejam aqui assim, querendo saber como é que faz. Como que faz?
Como é que eu faço para ser salvo? Só o Senhor me explicar. Eu vim a esse culto, o Senhor me explica. Eu vou sair daqui redondinho, ó, vou tentar, tá? Vou fazer tudo certinho, vou andar na minha vida direitinho. Me explica como que faz. O interessante é que a resposta de Jesus é maravilhosa sobre como faz para herdar a vida eterna. Que bondade eu tenho que fazer? Me explica no que eu tenho que virar. Não é isso que as pessoas falam? Virou crente? Estão falando isso ainda nos nossos dias? Acho que a gente não fala mais isso, né? Mas algum tempo atrás falava, não falava, irmão? Virou crente? Que parece que o irmão entrava na igreja, aí ele entrava que nem um super-homem na cabine de telefone e saía crente, né? As pessoas olhavam os crentes assim, e aí virou crente? Então o que eu tenho que virar? Qual é a bondade que eu tenho que fazer? Fala aí para mim, o que eu tenho que fazer, Senhor, para mim poder ser participante da vida eterna? E a resposta de Jesus é: bondade. Aleluia. Por que me perguntas acerca de bondade? Só existe um capaz de alcançar a bondade. Só um capaz de ser bom. Nenhum outro mais. Não tente comprar, você não vai conseguir. Não tente pagar, você não vai conseguir. Não tente fazer alguma coisa que venha aliviar a sua sensação de paga. Você não vai conseguir. É de graça. É por bondade. É por amor. E nós vamos ter que aprender nesse momento uma lição duríssima. Nós vamos ter que aprender a receber e ficar quietinho, sem ter que pagar um trisquinho sequer. Porque se você tentar pagar, você vai ouvir uma voz: você é ruim. Não existe bom. Não existe como pagar. Não tem condição. E é por isso que as pessoas se assustam tanto com a mensagem do Evangelho da Graça. É por isso que o evangelho religioso vale muito mais, as pessoas querem muito mais. Como é que você faz? Entrega uma oferta e Deus vai te ver, vai ver que você é bom. Olha, faz isso, faz aquilo, vem para o grupo de oração, vem para isso, vem para aquilo, faz aquilo outro. Você vai ver, Deus vai se alegrar com você. Não, você vai continuar sendo ruim. Você não vai encontrar bondade, você não é bom. Eu não sou bom. Não existe ninguém nessa órbita aqui que é bom. E Jesus olhou para ele e disse: o que você está querendo pagar como? Com bondade? É a bondade que você está querendo fazer para poder dar a vida eterna? Então já vou logo te dizer: isso não tem em você. Deixe-me falar isso aos nossos corações essa noite aqui. É com bondade que você quer pagar? Eu preciso dizer uma coisa a nós, não a você, a nós: isso não existe em nós. Essa tal bondade que pode levar o ser humano à salvação não existe em nós. Essa bondade que pode levar o ser humano à eternidade de paz não existe dentro do ser humano. Não existe. Pronto, não reluta, não luta, não esperneia, não fica que nem uma criança mal educada gritando no corredor do supermercado. Você não vai conseguir. Você não vai pagar. Você vai ter que lidar com a sensação, com o sentimento de receber e não ter nenhuma contribuição nessa história. Você vai ter que entender o que é receber sem que você contribua. Segundo ponto. Já que o tema agora é salvação, ele diz assim: então tudo bem. Jesus vai ensinar ele. E vai nos ensinar. Olha o que ele diz: é sobre a vida eterna que você está falando então? Legal. A bondade eu já disse. Só tem um que é bom. Aí ele diz assim: guarda os mandamentos. E o rapaz pergunta: quais? E ele então fala no versículo de número 18 em diante: não mata, não adultera, não furta, não fala falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí diz que o menino retorna dizendo: Senhor, tudo isso
eu tenho observado, eu tenho feito. Eu queria, irmãos, levar vocês para esse encontro. Vocês querem ir? Quantos querem ir? Vamos lá para as terras empoeiradas da Galileia. Vamos para lá, vamos ver esse encontro. Vamos ficar do lado, vamos ver Jesus com ele. Olha o que ele diz: Senhor, esses que o Senhor acabou de dizer para mim, eu tenho observado. Só que é interessante que ele fala, eu tenho observado, mas alguma coisa dentro dele está incompleta, gente. Porque olha a pergunta que ele faz. Olha que ele poderia dizer, tudo isso eu tenho observado, então eu estou dentro, muito obrigado, até logo, tchau. Mas ele não para por aí. Ele faz uma pergunta que só quem está sendo de fato sincero diante de uma conversa é capaz de fazer. Ele diz, Senhor, isso tudo eu tenho observado, tem mais alguma coisa que me falta ainda? É aquela pergunta que depois que você faz, você se arrepende de ter feito. Você já fez isso? Já perguntou coisa que você não deveria ter perguntado? Estava bem pra caramba, estava redondo, estava indo legal, daqui a pouco você abre a bocona. Foi o que ele fez, abriu a bocona, Senhor, isso tudo eu tenho feito, até aqui está redondo, mas me falta alguma coisa. Agora eu quero, em nome de Jesus, que os cristãos que amam a salvação e amam a Jesus, exulte com o próximo versículo. Olha que maravilha, aleluia, olha que maravilha. Disse-lhe então Jesus, olha que tema Jesus vai colocar na conversa. Olha o que Jesus vai chamar para a conversa, Ju. Jesus disse assim, queres então ser perfeito? Olha o tema. Até agora ele estava falando do tema salvação. Quero ser, Senhor, como eu faço para ser salvo? Tal, que bondade eu tenho que fazer? Ele diz, bondade não tem. Beleza, então o que eu faço, Senhor? Me ensina. Aí ele diz, ama, guarda os mandamentos. Quais? Não mata, não rouba, não adultera, não fala falso testemunho, ama o teu pai e tua mãe, ama o teu próximo. Ele diz, isso eu tenho feito, falta mais alguma coisa? Agora Jesus vai trazer para a conversa, para a nossa conversa aqui, um tema. Olha o que ele diz, se queres ser perfeito, já entendi qual que é a sua, entendi que você quer tratar de coisa séria, aleluia, entendi que a nossa conversa aqui é séria. Nossa conversa aqui é séria, irmão. Quantos estão aqui com seriedade buscando a Deus? Quantos querem abandonar as coisas de menino, deixar para trás as coisas de menino, deixar para trás o leitinho e se alimentar de comida sólida de fato no Evangelho, podem glorificar a Deus? A nossa conversa aqui é séria, e não importa se é para os adolescentes, se é para os jovens, se é para os mais velhos, se é para os de meia idade, a nossa conversa é séria, é isso? Você pode louvar a Deus por a nossa conversa ser séria? Irmão, eu louvo a Deus porque esse lugar é um lugar sério diante de Deus. Nós não estamos aqui brincando de ser igreja, nós não estamos aqui brincando com as coisas de Deus. Esse lugar é sério, é onde a palavra de Deus se manifesta, é onde se lê o Evangelho. A coisa aqui é séria, irmão. É aqui que pessoas têm se convertido diante de mensagens duríssimas. A coisa aqui é séria. Então, já que a coisa é séria, então deixe-me trazer um tema para dentro da conversa. Ah, você quer então ser perfeito? É isso? Se queres então ser perfeito, é engraçado que eu começo a pregar assim, eu faço suspense, uns irmãos que costumam pregar já está assim. Olha lá então, qual é a dica, qual é o gabarito, qual é o molde de Jesus para quem quer ser perfeito. Vamos ver se nós conhecemos esse molde. Queres ser perfeito? Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Eu quando li esse texto, a janela fez assim, e eu disse, Jesus sabia do que estava falando. E ele sabia o que era bondade, por isso ele disse, só tem um capaz de ser bom.
Porque só tem um capaz de ser perfeito. Porque só tem um capaz de deixar tudo o que tem e não jogar na lata do lixo o que tem, dar àqueles que são pobres. Só tem um capaz de se desfazer de toda a sua glória. Só tem um capaz de se desfazer de tudo o que tens, e não importa o que seja, de todas as suas riquezas. Só tem um capaz de se humilhar, de humilhar-se a si próprio e ser obediente até a morte, morte de cruz, como diz Filipenses capítulo de número 2. Então você quer ser perfeito? É isso que você quer? Se você quer ser perfeito, você tem que ter a sorte de haver em você aquilo que houve em Cristo Jesus, que não usurpou de ser igual a Deus, antes se despiu de toda a sua glória, tomando forma de servo, humilhou-se a si mesmo, até a morte, e morte de cruz, e Deus lhe deu um nome, que está acima de todo nome, nome sobre qual todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Ele é Rei dos reis, e Senhor dos senhores. Olha qual é o gabarito da perfeição. Olha o gabarito de Jesus. Olha Jesus colocando o jovem rico dentro de um gabarito. Então você quer ser perfeito? Se você quer ser perfeito, você vai ter que aprender a abrir mão de tudo que você é, de tudo que você tem, abrir mão de todas as suas posses, abrir mão de tudo e entregar tudo que você tem aos outros. Então, quando eu olhei esse versículo, eu percebi que Jesus estava falando dele mesmo. Ele estava falando do único capaz de encontrar a perfeição. Você quer ser perfeito? É isso que você quer? Encontrar a vida eterna pela perfeição? Então tá. Então faz o seguinte: olha para tudo que você tem agora e se desfaz de tudo imediatamente em favor de quem não tem condição de ir aonde você pode ir hoje. É Cristo anunciando o seu evangelho, é Cristo dizendo à humanidade, é Jesus falando a quem lesse esse texto: eu sou perfeito, está em mim a perfeição. É por isso que o texto bíblico diz: nele não há sombra de variação, ele é imutável, ele não muda, ele é perfeito, ele é agradável, não existe imperfeição nele. Sabe por que não existe imperfeição? Porque ele foi o único capaz de se despir pelos pobres, ele foi o único capaz de se despir por aqueles que não poderiam comprar a sua própria salvação. É por isso que nós temos que continuar entregando a ele a honra, o louvor, a exaltação. A perfeição é dele, só ele é perfeito, só ele pode fazer o que fez, só nele está revelada a divindade. Não existe ninguém igual a ele, porque ninguém é capaz de se despir do que tem e entregar àqueles que não são capazes de comprar. É isso que ele estava ensinando para o jovem rico. Ele estava falando: você quer ser bom? Bom você não pode. Agora você quer ser perfeito? Faça o seguinte então: vende tudo, se desfaz de tudo e entrega para aqueles que precisam. Eu olhei para esse versículo e falei: meu Deus, a cruz está revelada nesse versículo. O sacrifício de Jesus está revelado nesse versículo. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas foi isso que ele fez por você. Ele se despiu de toda a sua glória e veio pisar no chão da humanidade para se encontrar com você e dar a você aquilo que é dele. Pois morreu a nossa morte, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida.
ser propício, ser propício. Ser propício. Se entrega a Jesus. Ser propício, Senhor Jesus, em nosso lugar. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E porque ele pisou em nós, nós podemos ter paz. A perfeição está nele. Ele foi capaz de se desfazer de toda a sua glória. Hosanna ao Rei Jesus. Hosanna. Quantos percebem a maravilha da perfeição de Deus em Jesus Cristo? Um Deus que tem tudo, um Deus que tem tudo às suas mãos. Ele se desfaz em favor dos pobres, em favor daqueles que estavam na sarjeta da vida, a saber, eu e você. Por isso, se você está aqui essa noite e está na sarjeta da vida, eu queria te dizer uma coisa: alguém vendeu tudo que tinha para dar a você. Alguém deu tudo o que tinha para dar a você, e você só precisa aprender a receber. Você não precisa pagar, Ele já pagou, e pagou com o próprio sangue. Você só precisa aprender a receber. Você não vai precisar pagar nada, você não vai precisar pagar a conta já foi paga, e não foi paga com dinheiro, foi paga com sangue, foi paga com vida, foi paga com a cruz, foi pago com os cravos, foi pago com o seu próprio fôlego de vida. Tudo que ele tinha, ele vendeu, ele entregou, ele deu. É por isso que nós estamos estudando o texto de Isaías, que diz: haverá um dia que ele vai dizer: vem e beba de graça da água da vida. Pega comida, coma de graça, fique à vontade. Você não precisa de dinheiro para comprar isso. Pode ficar à vontade, coma o evangelho à vontade. Alguém já pagou para que você tenha livre acesso. Entre com vontade, entre com ousadia. Ah, pastor, você não sabe como eu estou sujo. Eu não sei, mas ele morreu exatamente para que você, ainda assim sujo, pudesse entrar no reino, pudesse entrar diante dele. É isso que Colossenses diz, não sou eu que digo. Ainda éramos pecadores quando ele reconciliou a gente com o Pai, e o Pai com a gente, tirou a inimizade, comprou como a comunhão e nos permitiu viver a perfeição através dele. Só existe uma forma de você ser perfeito. Só existe uma forma de a gente encontrar a perfeição. Só uma. Estando nele, reconhecendo suas feridas, reconhecendo suas chagas, reconhecendo suas dores. Entre pelas chagas, entre pelas feridas. Ah, você quer ser perfeito? Vende tudo então. Vende tudo e dá a quem precisa. Ele estava falando da perfeição dele. Terceiro e último ponto. Olha o que ele diz. Depois de ensinar, olha, a perfeição vem em você entregar tudo o que você tem para os outros. Aí Jesus olha e diz assim: segue-me. Depois que você fizer isso, irmãos, como eu olhei esse texto de uma forma diferente, porque fica parecendo que Jesus até está dizendo para ele assim: vai, olha para você e vê que você não pode. Depois de você pegar e entregar todos os seus bens a quem precisa, me segue. Porque a perfeição passa por um caminho.
A perfeição não é só pegar o que tem e se despir. A perfeição vai por um caminho de dores. Mesmo depois de entregar tudo o que tinha pela humanidade, ele vai para o caminho de dores. E o que ele está dizendo para o jovem agora é o seguinte: depois de entregar tudo, depois de vender tudo, depois de dar aos pobres, você precisa ir pelo mesmo caminho que eu vou. Porque para encontrar a perfeição tem que ir pelo mesmo caminho que eu vou, e do mesmo jeito que eu vou. Eu me lembrei agora de uma mensagem de muitos anos atrás, que todo mundo fala que Pedro negou a Jesus, que Pedro foi covarde. Você conhece o texto? Porque Pedro fala que vai morrer com Jesus, e aí lá no Monte Getsemane ele corre. Isso não é verdade. Se você ler o texto bíblico, você vai ver que isso não é verdade. É mal interpretado. Pedro era muito corajoso e morria por Jesus a qualquer hora. Porque quando o soldado se aproxima, que Jesus fala, sou eu, Malco, o soldado, o servo do sacerdote, vai pegar Jesus. Sabe o que Pedro faz? Pedro saca a espada e mete uma espadada no cara. Só que a espadada pega na orelha. Lembra dessa, né, Márcia? A espadada pega na orelha. E eu me lembro quando Deus me deu essa mensagem há muitos anos atrás, e eu perguntei para a igreja, qual é a possibilidade de Pedro ter falado assim, eu vou no escuro, no Getsemane, no breu da noite, ele olhar e dizer assim, vou arrancar a orelha dele, só para ele ver que não estou brincando. Não existe isso, irmão. Pedro mirou, foi no meio da cabeça mesmo. Pedro, ele queria dar a primeira, sabe? Pedro era do tipo que dava o primeiro soco e depois viu o que virava. Quando ele disse, morro com o Senhor, ele não estava brincando, ele morria mesmo. Tanto que quando vem prender Jesus, Pedro saca a espada e mete a espadada. É que eu acho que o cara, por um milagre, viu o brilho da espada descendo e tentou tirar. Quando tentou, arrancou a orelha. Nessa que arranca a orelha, Pedro já deve ter armado a segunda, porque ele falou, agora vai morrer todo mundo. É do tipo que morre trocando, sabe? Não, não. É daqueles que capota, mas não breca. Era Pedro. Ele era corajoso, irmão. Porque para dar uma espadada num servo de um sacerdote, o cara tinha que ter coragem. E ele deve ter mirado no meio da testa. É que o cara desviou, com certeza, pegou na orelha. Aí Jesus fala para ele, abaixa a espada. Está vendo o texto? Deus está falando com nós, hein? Quer dizer que ele já tinha batido e já estava com a espada levantada de novo, já ia dar outra. Quando Jesus fala para ele, abaixa a espada, embanha a espada, porque pela espada você vai matar e pela espada você vai morrer. Aí Pedro embanha a espada. Aí ele percebe que vai ter que morrer com os braços calados, com a boca calada. Aí ele corre. Aí ele diz, não, Senhor, isso eu não consigo, porque isso é só a perfeição que consegue. Aleluia. Isso é só a perfeição que consegue. Não tem ser humano capacitado para morrer calado, irmão. Por isso você fica se cobrando, eu não consigo, nem vai conseguir, irmão. Tua boca fala mais que a boca mesmo, não tem jeito, nós não vamos conseguir. Bom só tem um e é ele, não vai ter jeito. A possibilidade que nós temos é aceitar de graça a água da vida, que pode nos purificar ao longo do caminho, e que pode nos ensinar o caminho do silêncio ao longo do caminho, e quem sabe lá na frente a gente seja visto como perfeito nele. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro olhou e falou, como? Morrer com a espada embanhada? Não, isso não. Eu morria, eu falei que morria, mas morria trocando, pelo menos o sangue quente. Agora morrer calado, morrer sem falar nada. É isso que ele fala para o jovem rico. Ele fala, depois de você vender tudo, sabe o que você faz? Me segue para o matadouro mudo. Me segue para o matador, onde o único som é o barulho do martelo nos cravos. Me segue para o matador, onde o único som é o do chicote rasgando a carne. Me segue para o lugar onde o silêncio compra almas. Me segue para um lugar onde a humanidade vai ser remida, onde a humanidade vai ser comprada, mas não vai ser com palavras, vai ser com atitude, com sangue, com silêncio. E quando eu falar, eu vou dizer que Telestai, está consumado, está feito. Um cordeiro mudo precisava morrer, e acaba de morrer um cordeiro mudo. É isso que ele fala para ele. No gabarito da perfeição está, vende tudo, entrega para quem precisa, e depois vai para o lugar onde você não fala nada, aonde a tua boca fica quieta,
aonde você não pode praguejar. O texto diz de Isaías, viu? E nós estudamos isso. Diz que quando o afrontaram, eu não vou me lembrar bem do texto, mas fala isso. Quando o afrontaram, ele não praguejou de volta. Ou seja, quando passaram pela cruz, balançando a cabeça e dizendo: tu não és o Cristo, desce daí. A única coisa que ele pôde falar para Deus foi: perdoa ele, Senhor. Se você for capaz, irmão, você será perfeito. Eu gostaria de terceiro e último, que eu iniciei o terceiro, mas depois o Senhor, né? Sabe uma coisa que me fascinou também nesse texto? Tá bom? Os irmãos estão se alimentando? Depois de tudo isso, diz que o jovem, no último verso, diz assim, que o jovem ouve tudo isso, se entristece e vai embora. E diz que ele vai embora porque ele era dono de muitos bens. E você sabe que eu fiquei olhando isso porque o próximo versículo 23 começa um ensinamento de Jesus a respeito de quem tem em seu coração riquezas. Mas esse ensinamento não é para o jovem rico, é para os seus discípulos. E sabe o que eu percebi? Em vários textos bíblicos, que várias pessoas se encontraram com Jesus e tentaram sequestrar ele emocionalmente, tentaram dominar ele emocionalmente, tentaram de alguma forma, a situação, se a própria pessoa não tentou, a situação demandava um domínio emocional, muito. Por quê? Porque Jesus dá todo esse ensinamento para ele sobre perfeição, sobre ele mesmo, sobre seguir, sobre entregar tudo, sobre como ser perfeito, que ele não era bom, e esse homem vai embora. E Jesus não vai atrás dele. Vocês perceberam o texto? Que Jesus não vai lá dizer: olha, calma, não é bem assim, deixa eu te explicar, deixa eu tentar fazer com que você me aceite. Calma aí, não é bem assim. Você percebe que ele sai triste, os discípulos percebem que ele sai triste. Se os discípulos perceberam, Jesus percebeu muito mais. Mas o que Jesus faz quanto a isso? Se entrega para um sequestro emocional e vai correndo atrás dele tentar convencer ele, vai correndo atrás dele tentar fazer o papel de olha, calma, não foi isso que eu quis dizer, não é bem assim, vamos devagar, eu acho que eu falei mais, calma, não é por aí. Diz a Bíblia que ele se retira triste, e Jesus pega a retirada triste dele para ensinar quem estava ao lado dele. E quando eu li esse texto, quando eu percebi isso na história, eu gostaria de dizer a vocês que o Senhor Jesus, o nosso Deus, não é possível sequestrar Ele emocionalmente. É engraçado, mas nos nossos dias existe um apelo para que os seres humanos tentem de alguma forma sequestrar Deus emocionalmente. Vai lá na igreja, chega lá, se joga no meio dos bancos, mostra para Deus que você precisa muito, Ele vai se compadecer de você. Vai lá. É um apelo para tentar dominar Deus emocionalmente. E eu queria dizer que nós temos esse método implícito na gente, exatamente pelo fato de que nossos relacionamentos são assim. A gente vive dependendo emocionalmente um do outro. A gente ama a dependência emocional. A gente gosta de dependência emocional. A gente vive debaixo desse tipo de relação. Uma pessoa chora, a gente se sente culpado porque ela chorou. Eu vejo eu como pastor.
Eu às vezes pego umas mensagens aqui, eu fico pensando, meu Deus, acho que essa pessoa não vai voltar mais. Porque pastor é uma vida lascada, viu, irmão? Eu vou dizer para você. Ô vidinha que, olha, irmão, tem que ter vocação. Não faça isso se você não perceber vocação. Porque tem hora que eu falo assim, é a vocação, não sou eu. Eu queria nunca mais ter contato. Porque a gente conhece as histórias de quase 100% da igreja. Aí está estudando a palavra, Deus está falando que nem uma palavra dessa assim. Aí você fala assim, mas se eu falar isso, mas como vai ser, Senhor? Olha, aí ora a Deus, Senhor, o Senhor me dá autoridade. Eu faço isso. O Senhor me dá autoridade para eu falar sobre esse assunto, porque o irmão e a irmã não vai voltar mais. E ele ainda vai sair falando, o pastor usou o púlpito para falar da minha vida. Eu falei com ele, desgraçado. É verdade, irmão, é uma vida lascada. Porque você volta para casa, ora a Deus, Deus te dá uma mensagem, mas você sabe que a mensagem que você vai pregar vai pegar uma meia dúzia de testa. Mas de testa que você fala assim, ai, e agora? Como eu sou meio maloqueiro, vou para cima mesmo, aí é que o pau tora mesmo. Mas eu várias vezes voltei para minha casa, falando, meu Deus, acho que depois de hoje, não vai mais. A gente faz isso. A gente gosta de dependência emocional, a gente tem medo de falar uns com os outros, a gente tem medo de responsabilizar uns aos outros, a gente tem medo de dizer, não, isso é um problema teu, resolve você. A gente tem medo de assumir os nossos problemas, a gente tem medo. Só que sabe o que nós temos que aprender com Jesus e com o Evangelho? Esse método não serve para o relacionamento com Deus. Se você vem até Ele e pergunta para Ele, o que devo fazer de bom? E Ele te ensina, bom só tem um. E depois você fala, mas o que eu devo fazer então? E Ele te diz, guarda os mandamentos. E você diz, os mandamentos eu tenho guardado. Aí você pergunta, mas o que eu tenho que fazer mais? Aí Ele diz, sabe o que você tem que fazer para ser perfeito? Para ser perfeito você tem que se esconder em mim, você tem que fazer a mesma coisa que eu. Aí você entende que você não consegue. Agora é a tua vez. Entristecer-se e ficar, ou entristecer-se e ir embora. Mas eu lhe garanto uma coisa, se entristecer e ficar, vai conhecer a graça. Se entristecer e ir embora, todo tristinho, bicudinho, porque veio na igreja, e o pastor falou, porque eu nunca mais volto, porque não sei o quê, vai. O que ele faz? Ele vira para os discípulos e diz, está vendo? Está vendo quando eu ensino a respeito da perfeição, o que o homem faz? Está vendo o que acontece com quem tem posse? Está vendo o que acontece com quem está com o coração na riqueza? Está vendo o que acontece? Eu vou dizer para vocês, um homem que tem coração na riqueza, vai ser difícil ele entrar no reino dos céus. Aí ele começa a desenrolar a mensagem do reino dos céus com relação aos ricos. Então eu gostaria de terminar essa mensagem dizendo o seguinte: nós nunca seremos bons. Quantos podem dar glória a Deus por isso? A única possibilidade de encontrarmos a salvação é sermos perfeitos nele. Quantos podem glorificar a Deus por causa disso? E não tente nunca, em hipótese nenhuma, sequestrar Deus emocionalmente. Deus não se rende a você. Deus não tem medo de você. Deus não tem medo do que você fala. Deus não tem medo das suas ameaças. Deus não se comove com a sua tristeza diante da verdade. Somos nós que não aprendemos a lidar com dependência emocional. E quem sabe essa noite, ainda essa noite, nós seremos capazes de aprender um pouquinho com Deus e perceber que nós precisamos ser mais responsáveis do que irresponsável, porque é uma irresponsabilidade jogar nas nossas costas o resultado das ações do outro. O que o outro fez, ele tem que colher, é dele, é problema dele, é ele que vai colher, é ele que tem que fazer. Papais, mamães, esposos, esposas, vovós, vovôs, cuidado. Cuidado, porque dependência emocional
pode te levar para uma vida que não é sua. Mas no texto bíblico, sabe o que Jesus ensina? Você vai embora? Você vai embora triste? É? Está vendo? É isso que acontece quando eu falo a minha palavra e o ser humano se entristece e vai embora. É isso que acontece. Jesus não sai correndo atrás de ninguém, não. Calma aí, olha, peraí. O discípulo vai nele e diz assim: Jesus, jovem rico, rapaz. Fazenda podia cair no nosso bolso. Vai lá, dá uma ajeitada, dá uma visitada, né? Visita lá, Jesus. Você não visita ninguém também, Jesus, né? Como é que o irmão vai ficar na igreja se você não visita ele, Senhor? Como que é esse negócio? Ele saiu todo triste, você não fez nada. Você deixou ele embora triste. Eu acho que o Jesus da Bíblia não serviria para os nossos dias, irmãos. Não serviria. Eu acho que nós estamos fazendo um papel importantíssimo aqui, porque se ele estivesse aqui, nós estávamos lascados. Porque se nós víssemos um homem ouvir a palavra dele, embora triste, e ele não fazer nada, nós íamos falar: não, isso é ser de Deus? Deixar o irmão ir embora triste? Isso é ser de Deus? Bom, quando acontece comigo, com os irmãos que trabalham aqui, não é de Deus. Mas agora é com Jesus. Aí você se vira. Aí você fala o que você quiser. Tá bom assim? Aí você fala o que você bem entender, mas fala para ele. Dobra o teu joelho e fala assim: eu não vou dobrar meu joelho aqui para dizer uma coisa. Eu não admito isso. Onde já se viu, Senhor? O Senhor fala uma verdade dessa para o cara vai embora triste, o Senhor deixa ele embora. E vai ensinar os seus discípulos. Eu acho isso uma palhaçada assim. Isso não pode ser de Deus. Fala para eles. Se você tiver coragem. Agora, se você não tiver coragem, fica sabendo de uma coisa: Jesus nunca permitiu que ninguém, em hipótese nenhuma, sequestrasse ele emocionalmente. E quando tentaram, ele disse assim: vocês estão vindo a mim porque gostam de comer e beber. Vocês estão chegando até mim porque tem milagre. Mas agora não tem mais milagre para vocês. Agora vocês ficam com o sinal de Jonas. Fica com a minha morte. Se a minha morte servir, louva. Se não servir, vai embora para onde você quiser, triste. E quem sabe no caminho você se arrependa. Eu gostaria de te convidar a fechar os olhos e a receber agora, de graça, a água da vida. Em nome de Jesus. Receba a água da vida e de graça. Você não vai pagar. Você não é bom o bastante. Não procure a perfeição, vá para Ele, porque a perfeição só Ele pode. E não brinque de joguinhos sentimentais. Não fica achando que Ele vai se render aos jogos sentimentais. Jesus não é homem e nem filho do homem para que minta. Vamos crescer nele em nome de Jesus.